Caros alunos, estamos hoje aqui reunidos para que possamos finalmente dar continuidade ao nosso curso de microprocessadores, na modalidade ensino à distância. E eu mandei para vocês as transparências, né, os slides, 8, 10, 11 slides mais ou menos. Pedi para que todos vocês imprimissem, porque a minha forma de controlar se vocês estão assistindo ou não vai ser através de anotações que vocês vão fazendo durante a aula que vocês forem assistindo. Vocês vão fazer anotações e vão escanear e me mandar por e-mail. E aí eu vou fazer a tirada de foto e enviar para os coordenadores. Vou dar um prazo para isso, né? E assim a gente vai finalmente poder homologar a carga horária que está sendo ministrada aqui, cada um em sua casa ou no seu alojamento, e a gente poder homologar toda essa carga horária para poder abater assim que a gente retomar as aulas presenciais, ok? Então a aula de hoje versa sobre projetos de interfaces de I/O, que é o capítulo 6. É uma aula introdutória, tá? Mas que a gente vai ver basicamente tudo de I/O na aula de hoje e depois vai dar uma passada com detalhes no livro. Então a aula de hoje, né, de interfaceamento de I/O, ela toma também como base a arquitetura PC, né, o grosso do que eu vou falar aqui é para a arquitetura PC, mas todos os conceitos que a gente vai estudar aqui são facilmente migrados para outras arquiteturas, né, sobretudo de microcontroladores, né, qualquer arquitetura que tenha um conector de interface, onde você possa projetar um hardware e inserir nessa arquitetura para que venha a ser efetuada a comunicação. Tá ok? Então vamos lá, então. Vamos começar. Então, passar para o próximo slide aqui. Qual é a ideia? Então, né? A ideia, por exemplo, você tem a sua CPU, né? A sua CPU, e a CPU tem 3 sinais de interface que a gente chegou a comentar, né? Chegamos a comentar sobre esses sinais de leitura, sinal de escrita, né? Esses sinais são sinais genéricos para qualquer dispositivo externo, pode ser um dispositivo de periférico, pode ser uma memória. Então você gera esse sinal de leitura e escrita, mas é assim, é leitura e escrita de quê? De I/O, de memória? Então normalmente uma CPU ela tem um sinal que vai selecionar se o seu espaço é um espaço de endereçamento de memória ou um espaço de I/O. De memória, gigabytes, alguns gigabytes. E de I/O? De I/O, por exemplo, no caso da família PC, 64K. Tá? Então o acesso, o sinal de leitura ou sinal de escrita diz respeito a um dispositivo periférico de I/O, uma porta serial, uma porta paralela, um controle de teclado, um controlador de interrupções, um controlador de DMA, qualquer sinal periférico, um hardware periférico ou mesmo um dispositivo periférico de I/O que está dentro do chipset da sua placa-mãe. Tá ok? Então, nós vamos, para começar, gerar dois sinais aqui, que vai ser o I/O read e o I/O write. Vão ser os nossos dois sinais básicos para que a gente cadencie os momentos de escrita e de leitura em um dispositivo. De entrada e saída de I/O, tá? Combinado com o read, ambos aqui, bolinha aqui em cima dos dois aqui, né? Bolinha em cima dos dois para dizer que as entradas são em nível baixo. Você tem também uma saída em nível baixo nos dois casos. Então os sinais de I/O read e I/O write vão ser os sinais que vão cadenciar o momento em que o dado vai ser transitado entre CPU e dispositivo de I/O, tá? Então vamos lá. Passar para a transparência seguinte.
Passar para a transparência seguinte, então. Então, cabe ao nosso projeto aqui, né, nós vamos fazer um projeto. Então, nós vamos projetar esse dispositivo periférico de I/O. E o que tem que ter neste hardware? Bom, né, é um trabalho para os próximos slides, mas o que a gente vai ter de sinais que vão ser usados para interfacear com a CPU ou com o conector padrão que a CPU está usando, ou o seu Arduino, ou o seu microcontrolador PIC, ou qualquer outro, um processador digital de sinais. Você vai fazer um hardware que vai comunicar com aquele processador. Tem um conector ali. Quais são os sinais obrigatórios desses conectores para você poder fazer uma interface, né? Bom, a gente já mostrou aqui o nosso I/O Read e o I/O Write na transparência anterior, como é que a gente gerou, né? Então até foram omitidos aqui os sinais aqui de leitura e escrita, né? E mais o sinal que vai dizer se é acesso a I/O ou acesso à memória, tá? Bom, aqui essa bolinha ficou errada, essa bolinha era para estar do lado de cá, tá? Ficou errado aqui na transparência aqui. Bom, vamos lá então. Então você tem uma interface, por exemplo, na família PC, o seu espaço de endereçamento I/O, não importa se você tem um PC de 1981 ou tem um PC de 2020, seu espaço de endereçamento é de 64K. Você só pode ter até 64K endereços para periféricos. É muito endereço, é muito periférico, você nunca vai atingir isso, né? Então você tem 16 bits de endereços, A0 até A15. Tá? Se você estiver trabalhando com um hardware de 16 bits, então você vai ter também um sinal de endereço BHE para acessar o banco ímpar. Lembra que o A0 acessa o banco par, o BHE seleciona o banco ímpar. Se você estiver trabalhando com um hardware de 32 bits, você vai ter o BE0, B1, B2, B3. No mesmo esquema que a gente estudou lá no capítulo 3. Ok? E lembrando que se você tiver um hardware de 32 bits, você não vai ter os bits A0 e A1 de endereço. Eles vão começar do A2 em diante. Né? Então, quer dizer, o A0 e A1 só para barramentos de 8 e 16 bits. E outra coisa que é obrigatória também, é claro, você vai fazer uma interface paralela, né? A gente não falou de interface serial, mas eu vou falar de USB logo depois. Então a gente tem nosso barramento de dados, aqui é um barramento representado de 32 bits, D31 até o D0. Lembrando que se for barramento de 16 bits é só do D15 ao D0, né? E se for de 8 bits é só do D7 ao D0. Tá ok? Passando aqui para a próxima transparência. E afinal de contas, o que vai ter no seu projeto da sua interface? Vai ter, além do propósito do hardware, que vai fazer o propósito da sua placa, eu vou fazer uma placa de som. Então você vai ter lá toda a parte de captura de áudio, de reprodução de áudio, conversor AD, conversor DA. Então é o propósito, para que serve aquela placa. E além disso vai ter que ter uma lógica de decodificação do endereço, para ver se a CPU está acessando aquele seu endereço ou não. Tá? Então essa lógica é o que? Basicamente um comparador. Então a minha placa tem um determinado endereço. Minha placa tem um determinado endereço, que eu vou chamar esse endereço de endereço base. Então ela tem um endereço base. Tá? Aqui esse exemplo aqui que está na transparência aqui é para uma... Vamos supor que você queira fazer uma placa que ocupe uma região de 8 endereços de I/O. Por exemplo, uma porta serial ocupa 8 endereços de I/O. O controlador de interrupções ocupa 2 endereços de I/O só. Tá? Um controlador de DMA, o escravo, ocupa 16 endereços. Então depende. Cada placa ocupa uma determinada faixa de endereço. Você pode ver isso no painel de controle do seu sistema operacional. Tá ok? Então, para esse exemplo aqui, região de 8 endereços de I/O. Então, vamos, como 8 endereços, do A0 ao A2, vão servir para a gente excursionar ali dentro desses 8 endereços. Então, o seu endereço base vai ser formado
com dados do bit 15 ao bit 3, do 2 ao 0, ali dentro da própria placa. Então, como é que é feito esse endereço base? Ele pode ser fixo. A porta serial com 1 é fixa, o endereço é 3F8 até 3FF, a faixa de endereço de I/O da porta com 1 é fixo. Pode ser selecionado por chave. Você tem um jumperzinho para selecionar. Isso tinha muito em hardware antigo, né? Mas nada impede você fazer um hardware hoje simplificado e espetar na placa e selecionar o endereço dela, sobretudo em microcontrolador, selecionar o endereço dela através de uma chavezinha. Essa chave fechada aqui, o endereço é 4000 em hexa. Essa chave aqui aberta, o endereço é 2000 em hexa, por exemplo. É possível. Selecionado por registrador e hardware plug and play, né? No caso, a maioria dos periféricos, esse endereço base é selecionado pelo sistema operacional. Eu tenho um controlador USB no meu PC. Quem é que vai dizer qual é o endereço base da faixa de endereços que ele ocupa? É o sistema operacional. Ele vai mapear os periféricos, vai ler todos os periféricos, reconhecer. Esse cara precisa de 4 endereços. Tá vago aqui do C000 até o C003. E seleciona. Escreve num registrador, que é um registrador plug and play, essa faixa de endereço. E depois você vai comparar os endereços que estão sendo enviados com esse endereço base. Então, basicamente, essa lógica de decodificação ela vai ter, para começar aqui nessa transparência, nesse slide, um comparador, tipo 7485, que a gente viu lá em Sistemas Digitais, Elodige 1, capítulo 5 do livro de Elodige. Então, um comparador, entre um número, entre o outro, ele vai dizer se são iguais, os 4 bits de um número e 4 bits do outro. Tá? Mas no caso aqui é um comparador assim, de mais bits, né? Do A15 ao A3. No caso, para esse exemplo aqui de 8 bits, tá? De 8 endereços que a gente... Bom, e além disso, né? Então, voltando aqui na transparência anterior, a gente gerou essa saída de igualdade vai gerar para a gente esse sinal que está aí na tela, aqui em cima, está apontado aqui pelo meu dedo, esse sinal que a gente vai chamar de chip select placa. Significa o seguinte: se ele estiver em nível baixo, é porque você vai acessar a sua placa quando tiver um I/O read ou um I/O write. Ou seja, o endereço casou com o endereço da sua placa, ou seja, todos os sinais de leitura e escrita, enquanto esse cara estiver ativado, eles vão provocar uma leitura ou uma escrita no próprio periférico. Esse chip select placa. Em qual dos registradores? A gente ainda não sabe, vai ser no próximo slide agora, que a gente vai decidir em qual dos registradores a gente vai escrever, ou de qual registrador a gente vai ler. Tá? Mas de um deles, você vai acessar o chip select, né? Vamos fazer exemplos aqui de 8, 16 e 32 bits aqui nesse mesmo slide aqui. Então, você viu, a minha placa foi selecionada por nós quais os registradores da placa. Se a gente está ocupando 8 endereços e no caso são uma região de 8 endereços e está usando 8 bits, ou seja, cada endereço vai ter um registrador de 8 bits. Tá? Então vão ser 8 registradores e eu vou dizer que cada um deles vai ter um chip select. Desde o chip select 0, chip select 1, chip select 2 até o chip select 7 aqui. Então vão ser 8 registradores, 8 endereços, 8 bits, então 8 registradores. Um chip select para cada registrador, para dizer, você vai acessar aquele registrador da placa.
Quando é que você, por exemplo, vai acessar o registrador Chip Select 0? Que está selecionado pelo Chip Select 0. Quando a minha placa for acessada, ou seja, o Chip Select 0, ela vai desligar esse decodificador de 3 para 8 aqui. Quem tiver dúvida que é decodificador, olha lá o capítulo 5 do livro de dígito. Isso aí é dívida, tá? Você não pode ficar voltando. Isso aqui, na verdade, ele gera os min-termos de A2, A1 e A0, C, B e A, aqui do Y0 até o Y7. O Y0 é C barra, B barra, barra, invertido. O Y1 é C barra, B barra A, C barra, B A barra, C barra, B A, C, B barra, barra, C, B barra A, C, B A barra e C, B A. Só que invertido, tem uma bolinha aqui, tá? E tem um end também com esse G aqui, que é o habilitador. Ele desliga todas as saídas se a entrada G não tiver em nível baixo. Ou seja, se você não está com o Chip Select placa ativado, você desliga todos os 8 Y aqui da saída. Então, como é que você vai acessar um determinado registrador? Tem que, primeiro, o Chip Select placa tem que estar ativado, e ele estando ativado, aí sim, as entradas A2, A1 e A0, aí vão escolher qual dos 8 registradores vai ser acessado. A2 igual a 0, A1 igual a 1, A0 igual a 1, então 3. 0, 1, 1, 3. Então ele vai adicionar o registrador que está mapeado no endereço base mais 3, que vai ser o Chip Select 3 aqui, no caso. Ok? Tá? Eu estou à disposição por WhatsApp, por e-mail, para esclarecer qualquer dúvida de vocês aqui. Tá? Não esqueçam de fazer as anotações aí, depois escanear e me mandar. Ok? Vou passar aqui agora para o caso de um registrador de 16 bits. E se eu estiver usando registradores de 16 bits, uma região de 8 endereços, como cada registrador ocupa 2 endereços, já que é 16 bits, você vai poder ter 4 registradores. Então serão apenas 4 registradores de 16 bits numa região de 8 endereços. Entendeu? Então você não vai mais usar um decodificador de 3 para 8, e sim um decodificador de 2 para 4. Sendo que o A0 não entra mais. Por quê? Porque o A0 agora ele vai ser usado para selecionar o banco par, junto com o BHE, que vai ser usado para selecionar o banco ímpar. A0 e BHE, aquele mesmo esquema do capítulo 2 e também mesmo esquema do capítulo 3. Tá? Então aqui você vai usar o Chip Select normalmente, né? O Chip Select, normalmente o Chip Select aqui vai desligar a placa. Você tem 4 registradores de 16 bits. E agora, cada registrador vai ocupar um endereço de 2 em 2. Então, o primeiro registrador de 16 bits vai ocupar os endereços base mais 0 e base mais 1. O segundo, base mais 2 e base mais 3. O terceiro, base mais 4 e base mais 5. Base mais 6 e base mais 7. Se o Chip Select 4 estiver ativado, quem é que vai estar sendo acessado? Os endereços base mais 4 e base mais 5. Você pode acessar até 8 bits. Você pode ter um acesso de 8 bits no barramento de 16. Você lembra que lá no capítulo 2 você pode acessar 8 bits no endereço par, 8 bits no endereço ímpar, ou 16 bits tem que ser no endereço par. Continua valendo aquilo tudo que a gente viu lá no capítulo 2. Tá? E no caso aqui, o A2 e o A1 serão os caras que vão selecionar qual dos Y aqui. Né? A2 igual a 1, A1 igual a 0 é o Y2, que vai estar ativado aqui. Ok? Então, nada diferente, né, do que a gente estudou no capítulo 2, só que agora adaptado. Vamos agora para o caso de 32 bits. Que é o caso que mais simples, a gente não vai... O pessoal que esqueceu o que é decodificador, esse aqui vai ser até o exemplo mais fácil de entender, né? Por que mais fácil? Eu tenho uma região de 8 endereços, usando registradores de 32 bits. Cada registrador de 32 bits ocupa 4 endereços. Portanto, serão 2 registradores de 32 bits numa região de 8 endereços.
Então você tem aqui o chip select placa, que vai desligar todos os dois. E no caso, como a gente não tem o A0 e o A1, quem vai decidir se você vai selecionar um registrador ou o outro vai ser o bit de endereço A2. Com A2 igual a 0 eu vou selecionar o registrador de 32 bits mapeado a partir de chip select base mais 0. Do base mais 0 ao base mais 3. E com A2 igual aqui, ó, A2 igual a 0. E com A2 igual a 1, não tem a bolinha na porta end aqui, ele vai selecionar do base mais 4 até o base mais 7. Então ficou mais fácil para um registrador de 32 bits aqui. Não tem isso aqui nada mais é do que um decodificador de 1 para 2, né? Com um habilitador. O habilitador seria o chip select placa e aqui os dois chip select dos dois registradores. Tá ok? Vamos prosseguir aqui. Agora vamos projetar mesmo um registrador de escrita e leitura, bits, né? Vamos supor que você queira botar um atuador, manda um dado aqui, queira gravar esse dado na interface. Vamos usar então buffers e flip-flops aqui para gravar o dado, tá? O pessoal de eletrônica viu até em Elodige 2, lá no capítulo 12, é um projeto de um registrador, é um flip-flop e um buffer tri-state, né? Então nós estamos projetando aqui um registrador. Antes de falar de como é que a gente vai usar a programação dele, então vamos colocar aqui um registrador de 8 bits aqui, por exemplo, aqui do chip select 0 até o chip select 7, um deles. Eu botei aqui chip select I, tá indicado aqui como chip select I. O meu registrador vai ser, na verdade, este flip-flop conjugado com este buffer de 3 estados, tá? Isso aqui é um buffer 3 estados. Quem tiver dúvida do que é flip-flop, capítulo 6 do livro de Elodige, e o que é buffer tri-state, capítulo 5 do livro de Elodige. Isso a partir de agora é conhecido, tá? Não tem como chegar a ficar fazendo, recapitular o que é flip-flop, o que é buffer tri-state, tá? Então o buffer tri-state ele copia este dado aqui para a saída quando a entrada do habilitador estiver em 0 ou desconecta. Essa aqui é uma chave de contato. Fica em alta impedância quando o habilitador não está ativado, tá? E os flip-flops aqui no caso, nós vamos adotar todos eles por borda de subida do clock, né? Então esses keys aqui é o que a gente vai gravar na nossa interface, né? Então vamos supor que aqui tem alguns valores de sensores aqui. Alguns sensores sejam até externos aqui, a gente queira só ler, tá? São os keys aqui. Os keys são os dados que estão no seu registrador. Vamos supor que a gente possa ler ou escrever nesses caras aqui, tá? Como é que a gente vai escrever? Você vai escrever quando o seu chip select estiver em nível baixo, ok, o chip select estiver em nível baixo, e o seu I/O write, o seu sinal de escrita em I/O também estiver em nível baixo. Aqui eu tenho um gráfico interessante aqui, ó, que mostra a temporização, tá? A temporização desses sinais aqui, tá? Então olha só, o chip select I, como é um sinal que só depende do endereço, ele pega mais do que o tempo do I/O write. Ele é maior em termos do I/O write, então ele fica mais tempo. Isso é para você fazer uma borda de subida nele, não. Mesmo porque esse cara fica em aleatório quando você não estiver acessando periférico nenhum. Pode ser que naquele momento ali esteja ativado, só que só serve se você tiver um pulso de leitura ou escrita, tá? Então aqui o pulso de escrita, você vê que ele cabe aqui dentro do chip select. Ele cabe dentro do chip select. Então um end dos dois, o pulso de saída desse end aqui vai ter, por lógica, né? Se você tem esses dois pulsos aqui, o end dos dois com a saída invertida vai ter essa lógica aqui. No final do pulso, na borda de subida desse pulso, ou seja, no final, tem que ser no final, não pode ser no início, senão não funciona.
porque o dado pode não estar estável no barramento de dados, tem 70% de chance de não funcionar. Nós já fizemos vários laboratórios de interfaceamento e não funcionou para quem tentou botar o carregamento pela borda de descida. Tem que ser pela borda de subida no final do pulso. Por isso que você faz isso. Se você não estiver usando um flip-flop aqui, estiver usando um LET, aí você usa sem a bolinha aqui, porque aí você vai carregando durante todo o pulso, igual está feito aqui, ó. Carrega durante todo o pulso. E aí o LED para de carregar no final do pulso, na borda de subida, tá? Beleza. Agora eu vou ler o dado. O dado já está gravado aqui, por algum motivo você já gravou. O que? Agora eu vou ler. Quando você vai ler, você aciona o IORead igual a 0, né? O sinal de leitura, e o mesmo chip select aqui. Quando o IORead e o chip select ambos estiverem em 0, essa bolinha cancela com essa bolinha, o conteúdo passa do registrador para o barramento de dados, aqui também barramento de dados, aqui no caso do barramento de 8 bits, e aí você manda para a CPU, né? Manda lá por exemplo, o acumulador, tá? Manda lá para o acumulador. Como é que a gente faz para programar essa escrita desse flip-flop? Então aqui as linhas de código, né? As linhas de código a gente vai programar da seguinte forma: uma escrita, por exemplo, uma escrita. Você pode em assembly fazer com 3 linhas de código. Você diz o dado que você quer, o endereço, ao endereço que eu quero. O endereço que eu quero, 305. Quero escrever no 305, é o chip select 5. O dado que eu quero escrever aqui de 8 bits é o 63. Então você manda para o DX, que é o endereço de I/O, o valor 305, manda para o acumulador, como é 8 bits, só a parte em AL, o 63, e dá o comando de I/O em assembly, é esse aqui, ó, Alt DX AL. AL para dizer que é de 8 bits. Tá? Você tem em linguagem C também o comando. Esse C aqui no caso era do Borland para DOS, tá? Vamos usar essa convenção aqui no curso, mesmo porque você não, em Windows, né, você não tem comando para escrever em I/O, tá? A gente vai ver lá no capítulo de multitarefa, capítulo 9, por quê, tá? Então, mais nada impede de você fazer um programa. Então nós vamos usar essa convenção aqui, que é o da Borland, tá? Da empresa Borland, dos compiladores da Borland. Eu uso muito os compiladores da Borland, eu gosto, são simples, fáceis de usar, não tem complicação. Eu tenho uma licença, inclusive, que eu comprei em 94, que eu uso até hoje. Mas já tem a API do Windows 32 bits, faz qualquer programa de janelinha, bonitinho. Então, o da Borland faz isso aqui, ó. Você manda Altport B de byte, tá? O endereço 305 em hexadecimal, 0x para dizer que está em hexadecimal, e o 63 que é o dado que eu vou escrever e endereço que eu vou escrever, tá? E para ler, eu quero ler e colocar no endereço aqui dado 8, uma variável chamada dado 8. Então dado 8 igual a import B 0x305. Você está lendo o endereço 305 de I/O e gravando um dado, que é um unsigned char, colocando na variável dado 8. Em assembly, como é que você faria? Faria assim. Colocaria, da mesma forma, o endereço de I/O no 305. Você vai ler em ALDX, vai ler o dado do I/O e vai vir pelo acumulador. Aí aqui você vai colocar esse dado do acumulador no endereço de memória, lá que essa variável dado 8 tem aqui. Tá bom? Então é assim que a gente faz para acessar 8 bits. Tá? Qualquer coisa aqui, só mandar um WhatsApp para mim, mandar um e-mail para a gente interagir. Fazer as observaçõezinhas todas aí, tá? E depois digitalizar antes de me mandar para mostrar que você assistiu a aula, tá? Vamos prosseguir aqui. Fazer o caso aqui. Como é que ficaria um hardware de 16 bits, né? Um periférico de 16 bits. Então agora nós vamos fazer um periférico de 16 bits. O periférico de 16 bits ele vai ter
2 bancos. Eu vou diminuir um pouquinho aqui. Ele vai ter 2 bancos. Tá? 2 bancos. O banco par e o banco ímpar. O banco par, a única diferença desse hardware aqui para o hardware que a gente viu lá de 8 bits é o A0 e o BHE que vão aparecer. Vai ter uma entrada a mais nas portas END. Como você pode ver aqui, vai ter essa entradazinha a mais na porta END aqui e essa entradazinha a mais aqui também. Nada impede de você fazer o acesso de 16 bits, acessar só a parte par e só a parte ímpar, tá? E depois juntar as variáveis todas. O barramento de 16 bits, quem pode mais, pode menos. Ele pode funcionar 8 bits. Se você der um comando igual aquele do slide anterior, in AL DX, ele só vai ver 8 bits. Só vai ler 8 bits, tá? Então a diferença é essa. Então você vai ter o banco par aqui, ligando do D7 ao D0, D7 ao D0. E aqui embaixo o banco ímpar, do D8 ao D15. No caso aqui, a gente vai ligar o BHE, tanto para leitura quanto para escrita. É assim que se faz o hardware de 16 bits. Banco para banco ímpar só vai botar o A0 e o BHE a mais. Nada mais além do que isso. Tá? Vou voltar aqui o zoom aqui. Voltar o zoom aqui para o meu zoom original. O zoom que eu estava usando aqui era 85%. Peraí. Agora vamos ver agora aqui a programação. A programação a programação dele. Vamos usar esse Outport W aqui, tá? Outport W. Outport W. E Import W. Todos dois, tá bom? Então você coloca, vou pegar aqui como exemplo. Para você mandar o dado 5678 em hexadecimal para o endereço 308, Outport W, endereço 308, vírgula, o dado em hexadecimal, 5678. E aqui eu vou ler um dado de 16 bits a partir do endereço 308. Qual a diferença em relação ao código em assembly para 8 bits? A diferença é que você, ao invés de usar AL, vai usar AX. Como é 16 bits, vai colocar o dado em AX, que é 16 bits, e mandar para o endereço aqui 308 aqui. Mesma coisa aqui, tá? Para usar o endereço AX aqui. Beleza? Então vamos passar agora para o exemplo de 32 bits. 32 bits. No lugar do A0 e BHE, a única diferença é que vão entrar agora do BE0 até o BE3. São 4 bancos desse aqui. O registrador de 32 bits tem 4 bancos de 8 bits. Então são 4 flip-flops que estão mostrados aí nos slides aí. Eu mostrei só 2 no slide. São 4. BE0, BE1, BE2, BE3. Então a mesma coisa, tá? A mesma coisa em relação... Mesma o dado enviado por barramento de dados, enquanto o pulso aerolista está em nível 0. Então está chureado aqui, está em nível baixo, né? E ele também vai ser gravado pela CPU na transição da borda de subida, no finalzinho do pulso aqui, ele vai ser gravado dentro do acumulador, tá? Aqui então, como é que a gente faria aqui para o acesso, né? Vamos usar aqui Outport D. E aqui o número de 32 bits, esse é 8 dígitos hexadecimal.
E a mesma coisa aqui, a diferença agora aqui é que você vai usar o vai usar agora aqui o EAX aqui, tá? O EAX aqui como dado de 32 bits, ok? Vamos passar para o slide seguinte. Agora aqui são slides meramente de software, né? Meramente de software, passar a câmerazinha para lá de cá. Agora, só alguns detalhes, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui uma escrita de 32 bits. Uma escrita de 32 bits. Tá? Uma escrita de 32 bits. Alt port ID 0x308. Então ele está acessando quem aí? Do 308 ao 30B. 308, 309, 30A e 30B. Esses 4 endereços. Né? Mandando 32 bits aqui. Nada impede de você fazer isso por partes. Né? Você mandar 308, mandar 16 bits para 308 e mandar mais 16 bits para 308 para o 30A. Né? Os mais significativos para o 30A, os menos significativos para o 308. Tá? Nada impede também de você partir esse acesso em 4. Mandar 8 bits para o 308, o 78, o 56 para o 309, o 34 para o 30A e o 12 para o 30B. Tá? Nada impede. Mesma coisa aqui quando a gente for fazer o acesso de 16 bits aqui. Estou usando um registrador de 16 bits. Nada impede de você chegar e o dado 16 o dado 16 eu li com uma leitura no endereço 300. Aqui, ó, li uma leitura no endereço 300, tá? Nada impede. E aí você, depois lê o mais significativo e o menos significativo. Lê 2 vezes 8 bits. Eu li aqui o endereço 300, o menos significativo, e o 302, o mais significativo. E depois você compõe aqui o dado de 16 bits, tá? Fazendo dessa forma aqui. Eu pego o mais significativo, aqui faltou dar um shift, tá? Faltou dar um shift de 8 bits aqui na transparência. Tem um erro na transparência aqui, mas eu vou mandar para vocês com a correção, tá? Mas na gravação tá errado aqui. O shift de 8 bits, que na transparência de vocês está certo, aqui na tela está na versão errada. Ok? Eu vou botar outros exemplos aqui, ó. Exemplos aqui de acesso a I/O. Como é que eu faço para ler uma tecla do computador? Pô, a tecla é o endereço 61. Então, tecla igual a import B0x61. Última tecla que você pressionou no teclado, ela foi lida, tá? Ela foi lida, tá? Essa linha de código aqui, o endereço, no caso aqui é 3F8, tá? Na transparência de vocês vai estar certo aí. No endereço 3F8 você está mandando pela porta serial o caractere E. E o que faz esse comando aqui? Esse comando aqui de I/O, ele serve para habilitar todas as IRQs de 0 a 7. E esses comandos de I/O aqui, ó. Esses comandos de I/O aqui,
serve para eu acessar a memória de setup do seu computador. Você diz qual é o byte que você quer acessar, passando o índice dele para o endereço 70, e depois você lê o byte da sua memória de setup pelo endereço 71. Entendeu? E aqui agora, para a gente fechar aqui, eu vou passar mais 2 conjuntos de instrução, que são as instruções de acesso a DMA, ou seja, o dado não passa por dentro da CPU pelo acumulador, ela vai direto da memória para a interface de I/O. Então são essas instruções aqui. Tem o Szinho que a gente já viu, né, que quando tem o Szinho de string, ou vai envolver o DI ou o SI, aqueles registradores fonte e destino. Então o que faz essa instrução insb, insw, insd? B de byte, W de word, D de double word. Ele copia a partir do endereço de memória, tá? Ele copia para esse endereço de memória, DI, o dado de 8, se for essa instrução, 16 se for essa, ou 32 se for essa, que você leu no endereço de I/O que está no endereço DX. Você vai botar lá insb, lá no seu programa em assembly. Então ele vai lá no I/O, no endereço DX, pega o dado e coloca no endereço de memória apontado por DI. DI ou EDI, depende se você está no compilador de 8, de 16 ou 32 bits. Tá? Você pode usar o prefixo de repetição, tá? O rep insd, ou seja, ele vai fazer uma rajada de informação. Lembrando que o DI é incrementado uma, duas ou 4 unidades a cada repetição. Então você pode pegar vários dados do I/O e colocar na memória na mesma instrução, tá? Lembra que essa parte aqui de rajada ela surgiu a partir do 486. E tem a mesma coisa, só que a instrução ALTS. A instrução ALTS de 8, 16 ou 32 bits, tá? ALTS de 8, 16 ou 32 bits. Aqui é uma instrução de 8 bits, instrução de 16 bits, instrução de 32 bits. Ok? Então, ele, no caso aqui, vai dar memória para o I/O. Então vai ler no endereço fonte da memória, o SI, e vai mandar para o endereço de I/O que está apontado pelo endereço DX. Tá ok, pessoal? Estou aí me colocando à disposição para tirar dúvidas e aguardo então. Vou dar um prazo. Eu postei hoje dia 14. Vamos botar até o dia 21 para vocês me mandarem a confirmação de que viram a aula, tá? Então vocês vão ter que imprimir, fazer as anotações, algumas anotações sobre a aula de hoje. Vai ser a nossa aula da semana. Essa aula aqui de 43 minutos seria uma aula de muito mais do que 2 tempos em sala de aula. A gente pararia para tirar dúvida, tá? Então ela equivale a que vocês anotem e mandem vocês o primeiro ou último. Grande abraço, fico com Deus. Uma vez se encontrar.